Está começando a terceira temporada do Ouse Saber Podcast, um projeto que começou há 5 meses atrás e já está com quase 3.000 ouvintes e mais de 1.500 downloads. Nós estamos bem contentes, eu acho que a gente está conseguindo uma abrangência bem bacana, né? Além do Brasil, outros países ouvem o Ouse Saber Podcast, né? Nosso podcast está sendo ouvido em mais de 10 países, com um alcance muito bom, a faixa etária também bem interessante, de pessoas de 17 aos 60 anos, olha só. Para a filosofia, a gente não esperava tanto também, então muito obrigado a quem está participando. Mande sugestões de convidados, de temas e a gente espera ter essa relação próxima com vocês. Então fique com o primeiro episódio da terceira temporada do Ouse Saber Podcast. Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estudos da Faculdade de Artes e Comunicação, no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zart. Eu sou Andrei Lodea. Esse episódio, o tema será Opinião. Muito bem, estamos recebendo aqui nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicações o professor Ivan Dourado. Professor Ivan, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade para a gente debater. Gostaria de se apresentar um pouquinho, professor Ivan? Isso. Quem que é o senhor? Você? Isso. Para a gente pensar assim um pouco de quem fala, né? A voz, quem está por trás da voz. Eu sou professor de Sociologia aqui na Universidade de Passo Fundo, trabalho com diferentes áreas do conhecimento, trabalhando com a disciplina de Sociologia, então eu vivencio bastante essa relação entre a opinião e o pensamento científico e um pouco como é que a gente consegue trabalhar com formação social e sociológica em diferentes cursos aqui. E aí, recentemente, eu fiz o meu doutorado em Educação, então vou tentar trazer algumas questões nesse sentido para a gente debater. Só algo interessante para comentar, talvez nunca comentei com ninguém no curso de Filosofia, mas a primeira pessoa que eu conversei sobre a possibilidade de cursar Filosofia foi com o Ivan, não sei se você se lembra. Lembro, Chamei o Ivan no bate-papo do Mente e falei, Ivan, estou em dúvida se eu faço Sociologia ou Filosofia, o que eu faço? Ele me deu alguns pontos dos dois lados, e estamos aí no curso, né, Ivan? E aí é um orgulho, né, quando a gente pode participar da vida do aluno e contribuir com alguma reflexão para ele tomar alguma decisão, né? É um orgulho te ver aqui agora na filosofia também. Muito bom. Que bacana. Ivan, então a temática de hoje é sobre opinião. É um assunto que é bem debatido, seja na área da filosofia, da sociologia, e essa temática ela é antiga, remonta lá aos filósofos antigos, perpassando toda a Idade Média, a Idade Moderna e chega até os nossos dias, né? E a gente ouve bastante as expressões, né? Essa é a minha opinião, temos que respeitar a opinião dos outros. Pode ser a sua opinião, mas a minha opinião é essa, né? Uma pergunta inicial: qual a relação que existe entre opinião e pensamento? A pergunta é fantástica e aí a gente... o importante é a gente parar para pensar. Primeiro, quando a gente escuta a opinião dos outros, a gente entende mais sobre o outro do que a forma dele de enxergar o mundo. Então, primeiro, a gente vai entender os critérios de percepção da realidade. Então, quanto mais simplistas, simplificadoras são as opiniões das pessoas, maior a chance do pensamento delas se construírem dessa forma. Claro, tem pessoas que têm oportunidade de aprofundar experiências e conhecimentos em alguma área específica ou em algum campo específico de atuação e não conseguem migrar a complexidade para outras formas de pensar. Então não basta uma pessoa, por exemplo, fazer um curso superior numa área específica e isso vai dotar ela de uma inteligência magnânima em todas as áreas. Não é assim que funciona, o nosso cérebro é muito complexo e a opinião... Normalmente as pessoas pensam assim, é minha opinião. E eu no primeiro dia de aula gosto de dizer para os alunos, se vocês têm opinião própria, me deem um exemplo de opinião original. Uma que ninguém tem, só tu tem. Ou me dá um sonho que tu tem e mais ninguém tem.
Esse momento de silêncio é legal porque normalmente as pessoas se dão conta que elas são pouquíssimos ou nada originais. E a opinião é muito comum de ver isso. Tanto é que é muito fácil tu encontrar pessoas que têm opiniões parecidas com a tua. Isso significa o quê? Não é original e tu tá, de alguma forma, copiando pensamentos e reflexões, chamando para dentro do teu pensamento e chamando de teu. E aí a gente tem um problema. Porque tu passa a assimilar opiniões porque elas parecem lógicas. E aí eu já vou dar uma dica de documentário que mudou a minha vida, que se chama Olhos Azuis, a tradução é assim, mas procura no YouTube, também tem Blue Eyes Storm. E é um documentário que fala sobre o preconceito, sobre uma pesquisadora, uma antropóloga e psicóloga social que faz testes em pessoas para provar o preconceito. Onde eu quero chegar? Tem uma hora que ela cria uma opinião que parece lógica. Ela diz o seguinte: é possível tu afirmar coisas que parecem lógicas, explicam o mundo, mas não são verdadeiras. Por exemplo, que pessoas de olhos claros, na relação com o sol, como é o caso do Tatiel aqui, vai te atingir, te prepara, que pessoas de olhos claros, a radiação iria entrar muito mais profundamente nos olhos e queimar o cérebro e fazer com que essas pessoas sejam menos inteligentes. Qualquer pessoa leiga e que não goste de pessoas de olhos claros já pode dizer, faz sentido. Porque bem que eu vi que tinha um vizinho meu que tinha olhos azuis e ele é burro. Acolhe como verdade aquilo que equipara com o teu preconceito. Que lhe convém. Associa uma determinada verdade que você acredita que faz parte da sua vida. Assim que as pessoas caem nas fake news também, né? Isso. Então, me convém, faz sentido, então é verdade. Muito da opinião é isso. É um processo, eu gosto de provocar um processo de julgamento da realidade. Então tem um exercício legal, eu tô com uma garrafa aqui transparente, vou mostrar pros meus interlocutores. Dê a opinião de vocês sobre essa garrafa. Vocês teriam ela? O que vocês enxergam de qualidade e defeito nessa garrafa? Ela tem um formato que eu não gosto muito. Tá. Pequena também, né? Pequena, eu tomo muita água, ela é grande, ela é, sei lá, me passa uma ideia de remédio, eu não gosto da tampa que é prateada. O que vocês estão fazendo quando vocês estão dando a opinião de vocês da garrafa? Vocês estão julgando ela. Pobre da garrafa. Porque quando a gente faz o processo de julgamento, o que a gente faz? A gente fecha a possibilidade de entender a garrafa e explicar ela. Tanto é que o ouvinte não conseguiu imaginar com perfeição o que é essa garrafa que está na minha mão. Por quê? Porque a gente fez agora um processo de julgamento. Mas e se a gente passar a não mais opinar sobre a garrafa e tentar entender ela? Como é que a gente descreveria essa garrafa? Tem 300 ml, é uma cor azulada, azul fraco, transparente, tem metade de água, a tampa é prateada. Demorou 12 horas de um trabalho semi-escravo, por isso que eu paguei 20 pila por ela. Eu comprei em liquidação, significa que os trabalhadores também tiveram redução de salário. Ela não é ecológica, ela polui a natureza. O que eu estou fazendo? Agora eu não estou opinando sobre a garrafa. Eu estou explicando e tentando entender o que está por trás dela. E explicar e entender é muito mais profundo do que opinião. Mas a gente precisa opinar, senão a gente não vive. A Hannah Arendt trabalha com um princípio, a filósofa Hannah Arendt, de que a opinião é um senso de realidade, um senso político de realidade e que te permite viver. Olha um exemplo. Um professor de física, ele não vai fazer um cálculo de física e de deslocamento para atravessar uma rua, mas ele poderia. O que ele vai usar para atravessar a rua? A opinião dele, ele vai olhar, vai julgar a realidade e dizer, olha, para mim não vem carro. E volta e meia alguém atropelado nesse julgamento errado. É ou não é? Assim como a gente opina de forma burra, simplista, porque é o que a gente teve acesso na nossa vida. E aí tem um ponto que é legal pra gente debater, a opinião que a gente tem é resultado das opiniões que nos ofereceram. A gente dificilmente tem tempo de criar uma opinião nova. Tratando um pouco desse assunto, em 2011, quando eu cheguei aqui na UPF, estudando jornalismo, eu tinha umas opiniões que eu me envergonho, assim. Por isso que eu tenho, até que pode falar um pouco sobre isso, sobre essa cultura do cancelamento. Porque em 2011, 2012, algumas opiniões que eu tinha, eu achava que eu estava completamente com a razão. Mas eu vim numa cidade com 13 mil habitantes, com a maioria sendo de origem germânica. Algumas piadas racistas passavam despercebidas. Eu achava, não, isso é natural, eu escutei desde a minha infância e hoje eu percebo o quão absurdo é, né? Então, só quando tu começa a expressar tuas opiniões e as pessoas te falam, não, isso que tu tá falando é completamente absurdo, te mostra outro caminho, tu percebe o quão dentro de uma bolha tu tava, né?
Eu penso que a ideia do teu entorno, né, eu acho que dá para se dizer assim, é que estabelece um pouco a nossa construção do pensamento que nós temos, que de uma maneira geral é o pensamento, mas que ele se recheia de opiniões, por exemplo. Se e alimenta. As pessoas, de uma forma geral, elas vivem, a gente tem opiniões, né? Mas a grande questão é como que a gente pode processar essas opiniões, para não termos meramente opiniões. Né? E isso é legal, sabe por quê? Porque quais são os critérios, e isso que o Tatiel está colocando, que ele vem do contexto dele, da cidade dele, da realidade, da micro-realidade que todo mundo vive, e no início a gente não tem critérios para validar a opinião. Então, se o pai fala, se a mãe ri, se o vizinho fala também, tu passa a pensar, bom, isso deve fazer sentido. E aí tu reproduz isso no teu dia a dia e outras pessoas que também estão acostumadas com a sua opinião naturalizam. É o processo que no campo da sociologia chama de naturalização do comportamento. Como naquela cidade, por exemplo, acontece recorrência de homem batendo na esposa, marido batendo na esposa, parece, para as pessoas que vivem naquela realidade, que o amor e a violência andam juntos. E quem nasce naquele contexto vai ter essa opinião. Ah, não tá batendo, então é porque não ama. Vejam quão absurdo um contexto social pode influenciar as pessoas a terem uma opinião que reforça comportamento violento. E se a gente não tem critério de validação, aí tem um primeiro ponto. Quando eu tô conhecendo as pessoas, tô querendo fazer uma amizade, começar um relacionamento, qual é o ponto legal? É tu perguntar a opinião da pessoa sobre diferentes assuntos. E muitas vezes é na opinião dela que ela vai revelar como ela pensa. O relacionamento, o amor, o companheirismo, o que é ética, o que é responsabilidade pelo outro, qual é a responsabilidade que ela tem sobre um terceiro. Um exemplo simples. É a pessoa que não cumprimenta garçom e prestador de serviço. Tu tá conhecendo a pessoa, tá te relacionando com ela. E aí tu pergunta pra ela, por que tu não cumprimenta? Aí daqui a pouco ela diz, porque essas pessoas não recebem pra ganhar o meu bom dia. Porque elas estão ali trabalhando em troca de um salário. Bom, por aí tu vê opiniões e visões de mundo. E quando a gente expõe a nossa opinião, quanto mais convidado a expor a opinião, maior a possibilidade, exatamente isso que o Tatiel trouxe, que é ouvir, refletir e talvez mudar a opinião. E aí o diálogo por opiniões, claro que ele tem limite, porque todo mundo está cercado de opiniões que têm limites em alguma instância. Por isso que quanto maior diverso é o teu grupo de amigos, de convívio, de formação na universidade, pessoas que pensam diferente, por isso que a multiplicidade de visões de mundo é muito bom. Tu ter aula com um marxista, com liberal, com neoliberal, com conservador, com progressista, é maravilhoso. Por quê? Porque tu tá colocando as opiniões e as visões de mundo... Seus preconceitos. Os seus preconceitos, revelando eles muitas vezes sem saber, a opinião esconde muito isso. E tu tá conseguindo construir critérios e percepções mais alargadas sobre diferentes assuntos. E isso é fundamental, porque é assim que a gente se humaniza. E aí eu queria dizer um elemento fundamental. O ser humano precisa da opinião para viver. Desde atravessar uma rua, escolher uma roupa, construir um relacionamento, pensar o que é melhor para um aluno, muitas vezes está mediado por opiniões. A gente não tem tempo de estudar tudo. Então tem coisas que a gente vai a partir de opinião. Tomo remédio, não tomo. Tomo antibiótico, não tomo. Tomo, sei lá, homeopatia, não tomo. A gente vai, em alguns momentos, formando as nossas decisões por opiniões. Isso faz parte. O problema... Pausa dramática. O problema é quando a gente usa a opinião para validar decisões que são, por exemplo, uma política pública. Olha um exemplo. E aí eu sinto que a gente vive uma conjuntura onde existe uma espécie de ditadura da opinião. Uma política pública, por exemplo, de defender que as pessoas abram mão do sexo no carnaval como forma de reduzir natalidade ou transmissão. Cara, tu leu o pensamento. Porque eu anotei essa ideia. Ah, viu? Transmimento de pensação. O Freud já falava disso. Pois é. Estamos em sintonia. Então imagina uma ministra que se diz da família e tal, defende, eu não sei qual é o termo, abstinência sexual. Vamos pensar abstinência sexual. Cientificamente, na medicina, já descartou essa possibilidade que ela surte qualquer efeito, né? É tu proibir algo que é instintivo, gera prazer e faz parte da essência humana, que o sexo é uma forma também, agora você é romântico, de demonstração de amor. O sexo também é isso, de carinho, de prazer, tanto de dentro para fora como fora para dentro. Mas aí tu parte de uma política pública, tu pega dinheiro público com base numa opinião que é abstinência sexual para resolver um problema que é endêmico.
Então, a opinião pode ser extremamente danosa quando a gente está trabalhando numa escala de decisões que são relevantes para além de ti. E esses debates midiáticos, eles são absurdos, né? Por exemplo, a questão da vacina, causa ou não autismo? Mas isso não é algo de discutir, a ciência já falou e é óbvio que não causa e não tem por que alguém estar opinando sobre isso, tem que vacinar, né? Então, o que para mim é fundamental é que as pessoas passam a acreditar na opinião como um princípio validador de verdade. E o que eu acho que é um princípio de humildade de qualquer profissional, não importa o nível de estudo dele. Diga que tu tá dando a tua opinião e depois de relatar ela, tente mostrar os pontos fracos da opinião que tu mantém. Porque toda opinião é limitada. Mas ela é mais cômoda. Claro! Eu viver só na opinião é bem mais tranquilo, né? É. Eu tô nadando em berço esplêndido. O Freud tem um ensaio que é sobre a psicologia das massas, que ele fala que as pessoas é muito mais fácil tu adotar uma visão através de uma massa que tu se exime da responsabilidade daquela opinião ser tua, né? Tu toma aquele rumo gregário. Todo mundo tá pensando assim. Aí a pessoa com isso, ela tá se legitimando. Eu não sou preconceituoso, é assim, né? Isso, eu tô defendendo meu filho do mundo, por isso que eu tenho preconceito com ele, como a sociedade tem. É nível de absurdo. Mas, pra mim, tem um ponto que é fundamental a gente se dar conta. Se a opinião sempre vai ser limitada, é importante fazer a divisão. E aí eu trabalho a opinião normalmente como um entendimento de senso comum, inclusive tem um podcast anterior que já discute esse tema de forma brilhante, mas que a opinião não deixa de ser um senso que tu compartilha, ou foi compartilhado contigo e tu reproduz porque faz sentido pra ti. Então é uma espécie de senso de realidade. Então, sei lá, um rapaz que namorou uma menina, foi traído, depois namorou outra menina e foi traído, ele tende a formar uma opinião que toda mulher vai trair ele. Então ele tem que se cuidar, ele tem que ser um galinhão, porque afinal de contas vai ser traído mesmo. Então, e ele forma esse senso de realidade. Só que ele não forma só para si, esse é o ponto fundamental, ele compartilha com os outros. E aí é possível que as pessoas próximas dele, que ainda não formaram experiência, peguem essa opinião como verdadeira. Porque afinal, meu primo, meu amigo já foi traído 2 vezes, então tem que abrir o olho com essa mulherada. E aí generaliza. A opinião generalizante forma uma bolha em volta de ti que tu é incapaz de ver, que tu tá formando essa percepção ou copiando de alguém ou de uma experiência limitada no teu cotidiano. Tu escorregou numa casca de banana numa rua escura, então a partir de então tu não anda mais na rua escura sem olhar pra baixo, que pode ter uma nova casca de banana. Quando tu diz isso, parece uma bobagem. Mas quando tu pega um exemplo social, quando a pessoa diz assim, esses moradores de rua são tudo vagabundo. Aí tu ouve e diz, mas por que tu tá dizendo isso? Porque uma vez meu tio deu uma moeda e ele foi lá e comprou cachaça em vez de comprar comida. Ele não queria trabalhar. Aí tu pergunta pra pessoa, mas tu tá formando essa opinião sobre todos os moradores de rua com base em uma pessoa? Que tu nem foi tu que viu, foi teu tio. Aí tu dá o mesmo exemplo pra ele. Então, se tu escorregar numa rua escura com uma casca de banana, tu nunca mais vai andar numa rua escura sem olhar pro chão, é isso? Porque sempre vai ter uma casca de banana. A pessoa diz, não, isso é uma simplificação. Ela se dá conta quando o exemplo... A apressada, tudo bem, né? Exato. Sim. Desde que não seja tão absurdo como escorregar numa casca de banana. Mas esse ponto de sair das opiniões do senso comum é algo natural que vai acontecer na vida de todo mundo. O nosso público também tem pessoas de 16, 17 anos, né, André? E todo mundo tem uma fase da vida que tu tem aquele clique de, poxa, meus pais não sabiam muito sobre esse assunto. Não é verdade tudo que eles me falaram, né? Meio que cai o chão, o mundo termina pra ti que aquela figura do teu pai como detentor de todo o saber, ela é destruída completamente, né? Mas é necessário. É necessário porque, afinal de contas, eles que vão dar algum senso de realidade pra te sair de casa e viver o mundo. Mas aí tu vai vivendo a escola, vai vivendo os colegas e depois infelizmente no Brasil, os privilegiados vão conseguir fazer um curso superior e ali, normalmente, é dentro do curso superior que tu te dá conta da limitação da formação dos teus pais, não necessariamente da escola. Porque muitas vezes o que tu aprende na escola tu não leva pra casa. Tu não traz o assunto. Agora que tu tratou desse tema da vida acadêmica, uma coisa também que acontece bastante é que a desinformação, a ignorância era natural de todo mundo, né? Até a gente que está no meio acadêmico. Porém, essa arrogância acadêmica de não saber conversar com a comunidade, explicar as coisas de uma forma simplificada, também não contribui muito para que as opiniões elas sejam lapidadas de uma forma mais adequada, né? Exato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Me chamam para entrevista sobre temas que eu não domino. Aí eu digo, eu não domino esse tema. Gostaria de poder indicar algum colega meu que domine o tema. Mas tem muitos colegas que não têm esse bom senso e chamou, ele vai.
E aí, qual é o problema? Ele é de uma área, ele é de uma trajetória de pesquisa que não englobou aquele tema. Ele vai lá e reforça a opinião do senso comum das pessoas. Vai lá e fala frase clichê atrás de frase clichê em cima de um pedestal que seria o nível de formação dele. E para o público externo, não tem como saber. É que nem na escola. Eu gosto, quando eu trabalho com formação de professores, dizer para eles assim: gente, vocês são professores, mas vocês podem ser reprodutores de opinião simplista. Então, em aula, imagina um professor de matemática quando o aluno pergunta: professor, qual é a tua opinião sobre democracia? Se esse cara nunca estudou processos políticos, teoria política, nunca pôde estudar esses modelos, ele fala. E aí, o que é mais surreal, ele dá a opinião dele, que vai ser a mesma do pai em casa, muitas vezes, e dos familiares. Aí o aluno pensa assim: pô, esse professor fez graduação. Dentro da bolha também na cidade. Isso, ele tá reforçando. Só que em vez de ele dizer assim: olha, pessoal, esse tema eu não domino, eu vou dar minha opinião, mas ela é cheia de limites. Mas se vocês querem ouvir, eu vou dar. Mas ela não é algo que eu aprendi na universidade. Algo que eu não tenho base científica para falar. E essa humildade é fundamental, porque senão a gente cristaliza a opinião. E isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo que a gente tem, que acontece em todo lugar. O preconceito, ele não é só o preconceito que circula o país, por exemplo. Não é só racismo, não é só homofobia, não é só machismo. Uma cidade que eu estava atuando tinha um preconceito que era falar assim: mulher que usa calça de moletom deve ser maconheira. Fonte vozes da minha cabeça. Não! Eu ouvi aquilo de uma educadora. Eu falei pra ela assim: mas vem cá, eu tenho calça de moletom, eu uso. E ela falou assim: ah, não, é só as meninas aqui. Quando usam, olha, não vale nada. Agora, vocês imaginem isso compartilhado entre educadoras, sendo reforçado em sala de aula, de que a roupa de uma menina vai definir o comportamento dela em relação ao uso de alguma substância. É surreal, mas isso faz sentido, basta a pessoa ficar usando exemplos da cidade, de pessoas que são usuárias, e dizer aquela lá que fica de calça de moletom na esquina. Isso vai de encontro com uma conversa que a gente teve tempo atrás, não sei se lembra, Ivan, que eu comentei que eu tava passando na frente de uma escola e a mãe tava com uma filha pequenininha, e ela falou: olha ele lá, né? Daí a mãe logo falou: é bastante tatuagem, né? Daí a criança falou: não, ele é bem alto. Ela não tava ligando pra tatuagem. Nossa. Então é isso que é construído, né? Os pais vão passando esse preconceito e a criança ela tá completamente aberta, né? Daí tu percebe o quanto é reforçado, né? Aquela criança até então não tinha nada contra tatuagem, mas a partir daquele momento talvez ela vai começar a olhar de uma forma diferente. Exatamente. Pensando esse tema, Ivan, no início do programa eu falei da ideia de que é historicamente um tema debatido, a opinião, né? Os gregos lá usavam o termo doxa, né? Para expressar a ideia de opinião em detrimento a um pensamento mais crítico, a começar lá pelo Parmênides, né? Ele dizia, por exemplo, que as opiniões são dos mortais, né, e contrapõe-se à verdade, por exemplo. O Platão também tinha algumas investigações sobre isso, né? A opinião é algo intermediário entre o conhecimento e a ignorância, né? E isso se estende a Kant, por exemplo, é uma crença insuficiente. Né? O Hegel, ele vai dizer que não faz parte da filosofia, ela não existe na filosofia, a opinião. E, de uma maneira geral, o que nós debatemos aqui foi situações que nós vivemos no cotidiano, né? Então, há um elemento de investigação filosófica, sociológica sobre esse termo, sobre esse conceito, e que a gente não está falando aqui meramente por acaso, né? Porque a gente viu na rua ou algo... Porque essa é a proposta do programa também, né? Dar esse suporte teórico, assim, né? Você fala da Hannah Arendt também, né? Mas que a opinião é uma discussão que se faz no âmbito acadêmico, seja da filosofia, da sociologia. Né? Isso, e tem autores que agora estão na moda serem criticados sem serem lidos, né? Isso já é uma constante no Brasil, mas tem o exemplo do Paulo Freire. Paulo Freire, comunista, doutrinador! As pessoas esquecem que os autores têm diferentes facetas potenciais de se pensar. E no caso do Paulo Freire eu gosto muito dele porque ele trabalha e ele recupera de Hegel a ideia dos níveis de consciência, traz para a materialidade, assim como Marx fez, mas ele vai discutir os níveis de consciência que o indivíduo consegue adquirir quando ele amplia, se humaniza como ser, né? Nós somos o único espécime que tem um verbo antes da definição. Nós não existe o ser cachorro, o ser cavalo, mas existe o ser humano. Então a gente vai estar sempre em processo de nos tornarmos humanos. E o Paulo Freire diz que quanto maior o nível de consciência e de humanização, maior o nível de complexidade e abertura da mente para outras percepções.
A opinião é a mais intransitiva possível. É a mais limitadora. Por quê? Porque olha o nome do podcast, Ouse Saber. A opinião não é um processo de ousar saber. É um processo de responder uma dúvida com o que está mais fácil, de mais fácil acesso, que tu não precisa pensar muito. E quanto mais simples é a opinião, mais viral ela é. Quanto mais simplista, todo homem é galinha, é viral. Rapidamente tu adquire, assume e consegue enxergar esse exemplo no mundo sem critério nenhum. Isso é opinião, seus os padrões também, né? Exato, e eles reforçam o nosso comportamento. Então, Qual seria a dica? Eu acho que tem caminhos bem interessantes para a gente ousar saber. O primeiro é que a gente possa, sim, aceitar, compartilhar opinião, visão de mundo. É muito gostoso fazer isso. Existem espaços propícios a isso, a casa, o WhatsApp da família, jogar umas bombas lá e ver o pessoal falando, descobrindo a opinião das pessoas, conversando sobre opinião com as pessoas, querendo ouvir e não contrapor para entender que tipo de ser humano é esse que está próximo de ti. E aí o diálogo se dá num outro nível. É muito mais uma entrevista para te conhecer aquela pessoa do que qualquer outra coisa. Isso é muito bom para saber que tipo de ser humano te cerca. É interessante também entrar em embates para verificar a validade de opinião. Mas normalmente, se as pessoas não têm critérios, não trabalham com critério científico, com fontes, com bases, vai quem grita mais alto, vai quem humilha o outro mais, vai quem vê contradição e fica diminuindo o outro para tentar se sentir detentor da verdade. Isso não acontece com frequência, vocês da área de filosofia e sociologia, alguém que é de fora da área querer ensinar para vocês sobre a disciplina? Isso. Um tom de autoridade sobre sociologia, não, mas tu tá equivocado sobre isso. Isso, no quê? Exato. Defendendo, às vezes, opiniões que são assustadoras, mas que pra ele, naquele campo do conhecimento... Mas no churrasco, né? No churrasco tem... não, aí libera. O álcool é a liberação de todos os lagartos e monstros que as pessoas guardam e que eles perdem... Ainda mais se tu faz um churrasco vegetariano, daí... Não, aí pirou a cabeça. Não, ou tem um vegetariano no churrasco. Aí ele descobre o que é a opinião das pessoas em relação à carne. Não, então come o salsichãozinho. Então pelo menos come um frango. Ou seja, para as pessoas a opinião delas é que carne é só vermelha que tem sangue. Todo o resto não é. E um outro caminho que eu acho muito legal é a pessoa... Porque assim, ó, a dúvida mais elementar do ser humano, ela vem da opinião. Então, o conhecimento científico, ele vai passar em alguma instância pela opinião. Normalmente é o impulso inicial da dúvida. E ele vai brotar da opinião. Por isso que tu vai fazer um curso, tu vai fazer uma faculdade, tu vai aprofundar teus conhecimentos para conseguir responder aquilo para além da opinião. Mas tu tem uma hipótese. E a gente vive assim. A hipótese que nos leva até a dúvida, e a dúvida vai nos conduzir para a gente conseguir responder. Fazer uma universidade, fazer um curso superior é um caminho bacana, mas também existe a autoformação. É tu descobrir as bibliotecas, tu descobrir bons filmes, bons livros e se aprofundar. Eu particularmente acho que tem muito filme bom sobre processos de formação, de visão de mundo. Tem um que se chama Escritores da Liberdade, que é a relação de uma professora se descobrindo como professora frente a jovens que vivem em gangues nos Estados Unidos, um ódio interracial e tal, e que ela conduz a turma a uma formação humanizadora que desmonta as opiniões sobre a formação de grupo e guerra de gangue. Então é o tipo de exemplo de filme que nos brota reflexões. Um outro que eu acho incrível, eu assisto pelo menos uma vez por ano, para quem é professor eu acho que é fundamental, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. A gente muitas vezes assiste aquele filme como romance, como uma história bonita, triste, sei lá, chora e tal, mas por trás tem o papel do professor no encantamento dos jovens em busca do conhecimento para superar as visões e as opiniões da geração anterior. Tanto que na primeira cena do filme, ele leva os jovens aqui, tem aquelas placas que tem as fotos dos formandos, aquelas coisas que eu acho mórbido, particularmente. Eu acho uma coisa meio cemitério, mas eu entendo que eles queiram deixar algum registro que eles passaram por ali e compreender que aqueles que estão mortos ali, eles não aproveitaram a vida e estavam fechados numa visão de mundo que já morreu. Então aproveitem o dia e aproveitem o dia para formar visões de mundo e pensamento mais complexo do que a opinião que circula por aí. Outro filme também bem bacana, que talvez o Ivan tenha assistido, é O Sorriso de Mona Lisa, também que era uma escola preparando as mulheres para serem esposas, né? Também é muito bacana. Muito bem, que bacana, né? A gente poder conversar sobre esse tema. Poderíamos ficar aqui a tarde toda, né? Ou a noite toda, vai saber. Isso. Já fica o convite para um próximo episódio também. Em abril tem uma nova gravação.
Eu volto para polemizar. Tomara que o pessoal tenha gostado do conteúdo e possa ir atrás das referências e até uma próxima oportunidade. Muito bem. A gente agradece a presença do professor Ivan. O Ouse Saber, porque fazer pergunta aí no final. Né? Já fez? Já Então agradece. Agradecemos a presença do professor Ivan e até uma próxima oportunidade. Siga o Ouse Saber. Você que está escutando aí o podcast no Spotify, tem um botãozinho para seguir. Segue a gente que é mais fácil quando é um episódio novo, tem uma notificação para você. Acompanha nossas redes sociais, Filosofia UPF. A gente está com quase 25 mil pessoas na nossa página, então também tem bastante material bacana. Tem a minha história com a filosofia, onde tem a história do Andrei, do Chico, de todo mundo que já participou aqui, nossos episódios. E fique com a gente que mais episódios do Ouse Saber Podcast vem por aí.